Livro, pode falar, Senhor. Estou ouvindo. Capítulo 4. Ondas. Foi uma simples viagem às Ilhas Bahamas, mas que acabou se tornando uma singular experiência de orientação espiritual que iria determinar todo o curso de minha vida. Na escola bíblica em Missouri, eu e mais 3 colegas, todos de 20 anos, resolvemos formar um quarteto. Nos fins de semana, cantávamos em Springfield e cidades próximas. Nas férias ou nos feriados prolongados, porém, fazíamos viagens mais longas. Uma dessas excursões foi a Nassau, a capital das Bahamas. Corria o mês de junho de 1956 e estávamos a bordo do avião da Mackay Airlines, fazendo curto percurso entre Miami e Nassau. Lá embaixo, avistávamos um colar de ilhas, banhadas por águas belíssimas, das cores mais estranhas que já vi. Verde piscina muito claro, azul turquesa e lilás. Um missionário foi encontrar-nos e nos levou para sua casa, rodando do lado esquerdo da estrada. Sentia-me muito entusiasmado. A última vez em que sentira essa mesma vibração fora por ocasião da viagem que fizera ao México, com mais 10 jovens. Parecia estranho que já houvesse passado 2 anos. Mas minha vibração não decorria apenas da beleza do lugar, das flores, dos guardas de trânsito com suas fardas brancas bem tropicais e os engraçados capacetes de explorador. Era por algo que se passava em meu interior. Entre um culto e outro, onde nos apresentávamos, conversávamos bastante com os missionários. E um deles nos narrou uma situação desastrosa que ocorrera numa das ilhas. 3 jovens tinham ido lá por sua própria conta para pregar o evangelho. Mas eles tinham começado a sair com as moças da ilha, sem saber que nas Bahamas esse tipo de namorico é sempre levado a sério, não sendo considerado coisa sem importância como nos Estados Unidos. A ilha estava fervilhando de conversinhas que prejudicariam a pregação do Evangelho. Fiquei a ouvir aquilo com sentimentos opostos. Estava pesaroso pelo fato de os jovens terem sido tão insensatos. Mas, bem no fundo da mente, pensava: que ideia simplesmente maravilhosa a desses moços de virem aqui pregar o Evangelho. Naquela noite, após o término do culto em que cantamos, fui direto para o quarto de hóspedes da casa do missionário, onde estava hospedado. As paredes eram caiadas, sem quaisquer adornos, a não ser uma gravura da ilha numa simples moldura de madeira. Deitei-me na cama, dobrei o travesseiro e coloquei-o sobre a nuca. Em seguida, abri a Bíblia e, como fazia rotineiramente, pedi a Deus que me falasse. Mas o que aconteceu logo depois não foi nada de rotineiro. Subitamente, comecei a enxergar um mapa mundi. Só que o mapa estava como que vivo, mexendo-se. Sentei-me no leito, abanei a cabeça, esfreguei os olhos. Era como que um filme que se passava em minha mente. Via todos os continentes. Ondas se arrebentavam em suas praias. Cada uma delas penetrava num continente. Depois voltava. Em seguida, vinha de novo e penetrava um pouco mais. E ia assim até que cobria todo o continente. Fiquei de fôlego suspenso. Continuei a olhar e a cena se modificou. As ondas transformaram-se em jovens. Rapazes e moças de minha idade
e até mais jovens, que ocupavam os continentes. E conversavam com pessoas nas ruas e nas calçadas, perto de bares. Iam de casa em casa. Estavam pregando o Evangelho. E aonde iam, se interessavam pelas pessoas, como o papai havia se preocupado com a garotinha árabe que pedira bakshesh. Instantes depois, a cena desapareceu. Puxa, pensei, o que for aquilo? Olhei para o ponto onde vira as ondas de jovens, mas enxerguei apenas a parede branca daquele quarto de hóspedes com sua gravura da ilha na moldura de madeira. Eu imaginara aquela visão ou fora Deus quem me dera uma visão do futuro? Eras tu mesmo, Senhor? Indaguei ainda atônito, fitando a parede. Jovens, garotos mesmo, realizando a obra missionária? Que ideia estranha. Lembrei-me dos 3 rapazes que tinham vindo às ilhas e dos problemas que causaram, simplesmente porque agiram como jovens normais. Se aquele estranho quadro tinha vindo mesmo de Deus, devia haver uma maneira de evitar esse tipo de problema e, ao mesmo tempo, canalizar as energias dos jovens no Evangelho. Por quê? Pensei. Deus me havia dado essa visão. Será que meu futuro estaria ligado às ondas de jovens? Fiquei um longo tempo ali deitado, fitando o vazio. Mais de uma coisa eu tinha certeza. Não iria falar a ninguém sobre minha visão, enquanto não tivesse entendido bem o que ela significava. Comecei a perceber que certos fatos ocorriam sempre da mesma maneira. Deus me dava uma chamada distinta e depois vinha uma prova. Quando era adolescente, Deus me falara com o apelo da bakshesh. E a questão era se eu ia continuar competindo com os outros garotos, com minhas botas de índio e o Chevy 39, ou iria atender àquele apelo. 2 dias depois daquela estranha visão de ondas humanas, passei pelos primeiros estágios de uma prova bem difícil. E um paradoxo foi que eles resultaram na ocorrência de eventos favoráveis que iriam colocar-me em contato com o passado de minha família. Quando regressamos a Miami, onde também iríamos cantar, registramos-nos num hotel e os outros rapazes me chamaram para sair um pouco. Lauren, vamos sair para jantar. Quer vir? Não, obrigado. Acho que vou perder esse jantar. Tinha uma ideia firme na mente. Estava em Miami e ali havia um laço de família que fora rompido e que, para mim, naquele momento, era mais importante do que a refeição. Sabia que ali morava minha tia Arnete, a que havia se desligado de papai havia 27 anos, quando ele resolvera tornar-se pregador do Evangelho. Outros parentes nos haviam informado que tia Arnete estava muito bem de vida. Era proprietária de uma fábrica de móveis e de várias lojas de varejos na cidade. Quanto à outra irmã, a mais nova, a tia Sandra, ninguém parecia saber onde se encontrava. Mas a tia Arnete ainda estava muito amargurada. Papai conseguira entrar em contato com ela havia 3 anos, quando o vovô Cunningham falecera. Eu não iria ao enterro dele, nem que fosse do outro lado da rua, disse minha tia. O que aconteceria se eu tentasse visitá-la? Pensei comigo. Logo que me vi a sós, abri a gaveta da mesinha de cabeceira e retirei a lista telefônica. Um calafrio de emoção me percorreu. Ali estava o nome dela na lista. Arnete Cunningham.
Seria minha tia Arnete? Disquei. Alô? Era a voz dela. Nunca ouvira antes, claro, mas tinha um timbre conhecido. Era a voz de um Cunningham. Alô, meu nome é Lauren Cunningham. O nome de meu pai é Thomas Cecil Cunningham. Acho que sou seu sobrinho e gostaria de vê-la. Silêncio. E logo depois a resposta. Não, não posso. Estou muito ocupada. Clique. Desligou. O dia seguinte era sábado. Meus amigos iam nadar. E apesar de eu gostar muito de praia, preferi mais uma vez ficar no hotel. E eu mesmo fiquei surpreso com essa decisão. Sozinho ali no quarto do hotel, estendi-me na cama e olhei para o telefone. Não conseguia esquecer aquela conversa. Ela como que reabrira uma porta de um aposento cheio de lembranças da família. Recostei-me na cabeceira da cama, olhando para o outro lado do quarto. Todas as cartas que tínhamos escrito haviam sido devolvidas ainda fechadas. Nossos telefonemas rejeitados. Entretanto, havia alguma coisa naquela voz estranha, mas familiar, que me levava a querer tentar novamente. Peguei o telefone. Alô? Aqui é Lauren de novo. Sinto incomodá-la, mas vou embora amanhã e queria saber se poderia visitá-la. Sinto muito, mas meus empregados vão fazer uma festa de aniversário para mim hoje e não poderei recebê-lo. E em seguida desligou. Mas senti que já tinha avançado um pouquinho mais. Pelo menos, desta vez, ela dera uma desculpa para não me receber. Tive uma ideia e saí para o centro comercial. O que se dá de presente de aniversário para uma mulher que não se conhece? Resolvi comprar um lencinho de linho, todo enfeitado de rendas, do tipo que mamãe gostava. Depois comprei um cartão de aniversário. Mas não queria que tivesse um texto sentimental demais, e sim um cartão simples, com os dizeres: Parabéns, tia. No domingo, por volta de meio-dia, estávamos prontos para viajar. Liguei para minha tia de uma cabine telefônica de rua, pedindo que me concedesse alguns minutos de seu tempo antes de eu ir embora. Dessa vez, talvez por curiosidade, tia Arnete concordou em me receber. Fomos até lá em nosso furgão, passando por ruas pontilhadas de palmeiras com casas lindas, cercadas de ajardinamento tropical. Paramos diante de uma moradia de cor cinza azulado, com uma enorme varanda fechada com telinha. Lembrando-me das palavras de tia Arnete, que tia Arnete dissera a meu pai, censurando-o por preferir levar uma vida de vagabundo, vivendo da caridade alheia e dando como desculpa a pregação religiosa, procurei ajeitar o cabelo no espelho retrovisor e endireitei a gravata. Saí do carro, deixando os outros a esperar-me, e olhando para a varanda telada. Vi a vaga silhueta de uma mulher que me olhava de lá. Caminhei até a escada com passos bem medidos. Daí a instantes, eu me encontrava diante de uma mulher que se parecia muito com meu pai. Tinha o cabelo muito bem arrumado e anéis de brilhantes nos dedos. Mas alguma coisa nos unia. Olá, sou o filho de Tom. Tia Arnete olhou-me longamente, examinando meus traços. E por um instante, ficamos parados na escadinha, em silêncio. Trouxe-lhe um presente de aniversário, disse afinal, entregando-lhe o cartão e o lencinho dentro do envelope.
Ela pegou o cartão. Você se parece muito com seu pai, comentou. E depois continuou em voz suave. O mesmo cabelo castanho, os olhos, o sorriso é igual. Mas é um pouco mais alto que ele, não é? Uma breve pausa. Ela sorriu como que vacilando. E de repente os olhos dela brilharam de forma diferente. Faz tanto tempo. Logo em seguida, ela me convidou a entrar e a chamar meus amigos também. Entrei, mas disse que não poderíamos demorar. Tínhamos apenas alguns minutos mais. Fez algumas perguntas sobre meus pais, a que respondi prontamente e expliquei que eu também estava me preparando para o ministério, estudando numa escola em Missouri. E que nas férias nosso conjunto fazia turnê, cantando em diversos lugares. Acabamos de chegar das Ilhas Bahamas. Ela perguntou até onde iríamos. Respondi e ela ficou em silêncio por uns instantes. Depois disse: Você tem outra tia. Sabe disso, não é, Lauren? Comparada com Sandra, sou uma pobretona. Dando uma olhada pelo aposento onde estava, achei que era espantoso o que ela dissera. Em seguida, tia Arnete lembrou que iríamos passar perto da residência de verão da tia Sandra e sugeriu, até com certa insistência, que procurasse entrar em contato com ela. Olhei para o relógio, estava na hora de ir embora. Demos-nos um aperto de mãos e ela indagou como poderia me contactar. Dei-lhe uma cópia de nosso itinerário. Alguns dias depois, ela ligou para a cidade onde estávamos e me disse que combinara com tia Sandra uma visita minha. Esta iria mandar um motorista apanhar-me na igreja pentecostal onde nos apresentávamos, para levar-me à casa de campo dela, às margens do Lago Placide, no estado de Nova York. Tia Sandra e seu marido George circulavam numa esfera social muito esplendorosa, um mundo que eu nunca conhecera. Mas o que me impressionou mesmo foi tia Sandra. Era difícil acreditar que tivesse 50 anos, com seus olhos risonhos, seu cabelo castanho e ondulado, cortado bem curto. Era muito simpática e me deixou bem à vontade. Lembrava-me minha irmã Phyllis. Ela me aceitou como se eu fosse um filho perdido que voltava ao lar. Até mesmo tio George, um homem alto, reservado, me tratou com cordialidade. Mas a extensão de sua aceitação para comigo foi melhor demonstrada quando eu estava para começar o último ano de meu curso no Instituto Bíblico. Eu e meus pais estávamos bastante preocupados com o pagamento da matrícula naquele ano, sem saber onde iríamos arranjar o dinheiro. E tia Sandra nos escreveu dizendo que eles tinham resolvido pagar os meus estudos e eu poderia prosseguir com o curso superior se quisesse. No ano seguinte, Arnete e Sandra tiveram um reencontro com o papai. Era um final feliz, pensei comigo mesmo.